Olá, vamos começar mais uma videoaula. Dessa vez eu vou resolver alguns exercícios de ótica geométrica, mais especificamente sobre espelhos planos. A palavra-chave aí em espelhos planos é simetria, não é? De um lado do espelho você vai ter o mundo real, que é sempre simétrico ao mundo virtual, que é o lado de dentro do espelho, onde se formam as imagens, certo? Os raios de luz que vêm do lado real, eles refletem no espelho, voltam para esse mesmo lado real, e quando eles voltam, né, e atingem o olho da gente, o olho do observador, eles formam as imagens. Então, dentro do espelho parece que a gente está vendo, né, uma cópia do mundo real, que na verdade é uma projeção dos raios de luz, é um mundo virtual. E basicamente a principal ferramenta aí que a gente vai usar é a geometria, né? A geometria básica aí, envolvendo triângulos, semelhança de triângulos. E são exercícios que com uma régua e um pouquinho de geometria a gente consegue fazer facilmente só utilizando a questão da simetria. Então, vamos ao primeiro exercício. No esquema a seguir, fora de escala, o observador deseja visar a imagem da árvore por meio do espelho plano AB deitado sobre o solo. Qual deve ser o menor comprimento do espelho para que o observador veja a imagem completa da árvore, isto é, do pé até o topo da árvore. Então, a maioria dos exercícios que envolvem espelho e algum objeto sendo visto, eles vão perguntar dessa questão do tamanho mínimo do espelho, a distância mínima do observador ou o tamanho mínimo do objeto. Por que tamanho mínimo? Obviamente, se esse espelho aqui embaixo, né, esse espelho azul aqui, se ele for um espelho muito, muito grande, eu consigo ver essa árvore aqui refletida no espelho facilmente. Mas ele não quer que sobre, ele quer que o observador consiga ver exatamente o tamanho da imagem do topo, não é? Do topo até o pé. Ou seja, lá de cima do ponto mais alto da árvore até aqui embaixo. Então ele quer que a gente ajuste a imagem dessa árvore exatamente dentro desse espelho. Então, para começar aí, muita gente acha que essa imagem dessa árvore aqui vai estar aqui, ó, deitada em cima do espelho, como se fosse aqui, ó. Mas não é. A imagem da árvore ela tem que ser simétrica ao objeto. Como é que funciona essa questão da simetria? Então, ó, aqui está o nosso espelho plano, na horizontal. A gente traça com a régua, para questão de organização aí, quem quiser, um eixo de simetria. Esse eixo de simetria é um eixo, é uma reta que passa aqui, ó, exatamente em cima do espelho. Então, esse eixo de simetria, vou fazer aqui de novo, depois eu vou apagar se não me atrapalhar. Esse eixo de simetria aqui, vamos chamar aqui de eixo de simetria, independentemente do tamanho do espelho, que só é x nesse caso, independente do tamanho do espelho, esse eixo é o que divide o lado real do lado virtual. Então aqui na parte de cima eu tenho sempre objetos. A árvore é um objeto, o próprio observador é um objeto, tudo que está aqui em cima é objeto. Tudo que tiver do lado virtual vai ser imagem. Só que essa imagem, na verdade, ela não existe. A gente não tem como provar que ela existe, que ela está lá. Ela é só uma projeção dos raios de luz, certo? Tanto é que aqui eu tenho um chão, né? Eu não tenho uma árvore enterrada aqui no chão. É só uma projeção dessa árvore. Então é importante saber que existe esse eixo de simetria. Se a gente sabe da existência desse eixo de simetria, fica fácil de perceber onde que está a imagem. Nesse caso desse exercício, o observador está aqui fora e ele vai observar o quê? Ele vai observar através do espelho, então ele está olhando para o espelho e vai observar a imagem dessa árvore. Então o nosso primeiro passo nesse exercício é representar nessa figura, mesmo que não seja perfeitamente, a imagem dessa árvore. Simetricamente, então, óbvio que eu não vou conseguir desenhar essa árvore exatamente igual, mas eu sei que eu tenho aqui para baixo uma árvore exatamente igual àquela que está lá em cima. Né? Faz de conta que ela está idêntica. Pronto, eu tenho uma árvore simétrica. Lembrando daquele eixo de simetria que eu coloquei. Ó.
a parte de cima, simétrica a parte de baixo, ok? Então, objeto de 6 metros, aqui embaixo tem uma imagem também de 6 metros, né? Essa é uma das propriedades da formação de imagem em espelho plano. A imagem tem sempre o mesmo tamanho do objeto, independente da distância do observador, do tamanho do espelho, sempre vai existir uma imagem de mesmo tamanho do objeto e simétrica a ele, ok? Então, de novo, esse cara aqui, ele quer olhar para a imagem. Cuidado, ele não está olhando, ó. Esse cara, ele não está olhando aqui para fora. Ele não está olhando para esse objeto, árvore. Ele está olhando para dentro do espelho. Então a gente vai direcionar o olhar dele, ou seja, o campo visual, o campo de visão, para dentro do espelho, de maneira que ele enxergue através das bordas do espelho os dois limites dessa imagem. Então ela tem que caber exatamente no campo de visão dele, que vai de um extremo a outro do espelho. Então, se ele olhar por esse extremo aqui do espelho, ele enxerga o topo da árvore. Se ele olhar pelo outro extremo do espelho, ele vai enxergar a base da árvore. Então, ó, da base da árvore até o topo. É isso que ele está vendo através do espelho. Pronto, esse desenho aqui já vai resolver o nosso problema. Por quê? Agora que eu visualizei para onde o cara está olhando, eu penso um pouquinho na geometria e vejo que aqui, ó, que eu estou pintando de verde, aqui eu tenho um triângulo, esse triangulinho aqui. Como ele é retângulo e ele é oposto pelo vértice com esse outro grandão, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes, já que eles têm os três ângulos iguais. Um ângulo de 90, o outro ângulo é o ângulo oposto pelo vértice, logo o terceiro ângulo também é igual. Se eu tenho três ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Encontrando esses dois triângulos semelhantes, eu posso fazer a semelhança. Para quem ainda não identificou os nossos triângulos, eu vou fazer aqui fora, ó, são alguma coisa desse tipo. Essas duas figuras aqui, ó. Dois triângulos retângulos. Então, quais são as medidas envolvidas aí? Essa altura do observador, que tem 2 metros, a altura da imagem da árvore aqui dentro, que tem 6, o tamanho do espelho, que é a pergunta no caso, x, e a distância do observador até o ponto A, ou seja, do observador até o espelho. Ele não me deu diretamente essa distância, mas como esse cara está a 4 metros da árvore, e o tamanho do espelho é x, essa distância aqui vai ser 4, que é o total, menos x. 4 menos x. E agora a gente aplica aí uma matemática básica. A gente vai fazer a semelhança desses dois. A gente pode começar pelo 2, que é a altura do triângulo pequeno. A altura do triângulo pequeno é proporcional à altura do grande, assim como a base do triângulo pequeno, 4 menos x, é proporcional à base do triângulo grande. Está montada a minha equação. Eu multiplico em cruz, eu vou ter 2x igual a 6, que multiplica 4 menos x, 2x igual a 24 menos 6x, finalizando a minha equação bem simples, 8x é igual a 24, x é igual a 3 metros, que é a unidade que eu estou trabalhando, tá? Então o tamanho mínimo para que o observador consiga visualizar a imagem completa do topo até a base dessa minha árvore é 3 metros. Próximo exercício, um exercício aí de primeira fase da Unesp. Dois objetos A e B encontram-se em frente de um espelho plano e, como mostra a figura, um observador tenta ver as imagens desses objetos formadas pelo espelho, colocando-se em diferentes posições, 1, 2, 3, 4 e 5, como mostra na figura. O observador verá as imagens de A e B superpondo-se uma à outra quando se colocar na posição. Então, olha só, eu tenho dois objetos, que são essas duas bolinhas, A e B, na frente do espelho. E aqui
Um observador não são 5 observadores, é uma pessoa só. Ó. Um observador tenta ver as imagens colocando-se em diferentes posições. Então o cara vai para a posição 1, depois para a posição 2, para a posição 3, 4 e 5. Numa dessas posições ele vai ver as imagens de A e B superpondo-se uma à outra. O que é superpor? É entrar na frente, né? Uma em frente da outra, superpor, como se fosse um eclipse, né? Quando a Lua ela fica na frente do Sol, ela se superpõe ao Sol, fica bem na frente. Então é isso que ele está falando. Ele quer saber em qual posição esse cara vai ver as imagens superpondo-se. Então lembrando, o observador ele não vai olhar para os objetos. O observador 1, se ele olhasse para os dois objetos, eles já estariam superpondo-se. O A está na frente do B, mas ele não está olhando para o objeto, ele tem que olhar para as imagens. Então a gente esquece que o objeto está aqui fora, a gente tem que prestar atenção aqui onde estão as imagens. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar as imagens dos dois objetos, que é muito fácil, é simétrico. O objeto B está 2 quadradinhos à esquerda, então a imagem dele está aqui, 2 quadradinhos à direita. A imagem de A está 4 quadrados para a esquerda, vai ficar 4 quadrados para a direita. Pronto. Agora, em qual dessas posições o cara vai olhar para as imagens e ver uma em frente à outra? Nitidamente na posição 5. Porque se o cara olha em linha reta, esse observador na posição 5, o que ele vê? O objeto, ou melhor, a imagem de B em frente à imagem de A. Então, quando ele se coloca na posição 5, ele vê as imagens superpondo-se uma à outra. Como eu falei, a chave de todos os exercícios aqui, o truque, na maior parte dos exercícios envolvendo espelhos planos, é a simetria. Não precisa fazer conta nenhuma aqui. Só localizar as imagens e interpretar o que ele estava falando no enunciado. Ok? Então, exercício bem simples aí, resolvido. Próximo exercício da Universidade Estadual de Londrina. Um raio de luz R incide sucessivamente em dois espelhos planos, E1 e E2, que formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme representado no esquema a seguir. Nesse esquema, o ângulo, aqui, desculpa, era para ter saído alfa e não esse A. O ângulo alfa é igual a... Então, olha só, ele quer descobrir esse ângulo alfa que eu acabei de circular aqui embaixo, tá? Esse ângulo alfa. E me fala que eu tenho dois espelhos que formam 60 graus, é o mesmo raio de luz. Esse raio de luz incide, reflete e reflete de novo. Então são duas reflexões. Como eu falei, a chave dos exercícios, para resolver exercício aqui, é a simetria. Seja a simetria entre objeto e imagem, então quando você tem espelho, objeto, imagem, isso é um tipo de simetria. Ou quando você tem os ângulos, você também tem simetria. Se aqui o ângulo com que ele está fazendo na incidência com o espelho é 50, na reflexão o ângulo que ele faz com o espelho também vai ser de 50 graus. Certo? Então repetindo aqui, ó. Deixa eu fazer numa outra cor para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Se aqui é 50 graus, que é o ângulo que o raio incidente faz com o espelho 1, na hora de refletir, o raio refletido também vai fazer 50. Reparem que eu não estou falando de reta normal, ângulo de incidência ou de reflexão, eu só estou analisando a simetria. Bateu com 50, refletiu com 50. Agora a gente usa um pouquinho de geometria básica. Aqui eu tenho um triângulo, certo? Ó, acompanha o traçado aqui, ó. Um triângulo. Esse triângulo, ele tem três ângulos internos, como qualquer triângulo. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Portanto, 50 mais 60, 110. Para 180 faltam 70 graus. E aí a gente vai usar simetria de novo. Se esse segundo raio aqui, ó, que é o raio refletido no espelho 1, incide no espelho 2 com 70 graus, na hora de refletir, também são 70 graus. Resposta, letra B. Tá? Exercício bem simples, mas só resolve quem lembrar da simetria. Tá? Bem básico esse exercício. Próximo exercício, exercício de vestibular, se eu não me engano aí é da Cesgran Hill.
Na figura anterior, tem-se o perfil de um espelho plano E, está aqui o espelho, ó, representado pela letra E, o espelhinho na vertical, desenhado sobre um eixo OY. Então aqui, eixo OY, isso já é uma nomenclatura geométrica, matemática. A gente tem na matemática o eixo X, o eixo Y, os pares ordenados. Então em cima desses dois eixos foi construído um quadriculado onde a gente tem um espelho. Tá? Então esse espelho está exatamente em cima do eixo OY. Esse O, na verdade, é o zero, né? A nossa origem, né? Na geometria, no plano cartesiano, a gente tem a origem. Essa origem está aqui, nesse ponto O. Na verdade é o zero. Para que um raio luminoso emitido por uma fonte pontual em A atinja o ponto P após refletir no espelho, ele deve incidir em um ponto de espelho cuja ordenada y vale. O que é ordenada? Ordenada é qualquer ponto em cima do eixo y, qualquer ponto que tenha, não é em cima do eixo y, na verdade ordenada se refere ao eixo y, né? No plano cartesiano a gente sempre tem, para quem não lembra, eixos x e y. Qualquer ponto que a gente marque no plano cartesiano tem um par ordenado, são duas coordenadas, uma fica no eixo x e outra no eixo y. No eixo y a gente fala que a gente tem as ordenadas, no eixo x a gente tem as abscissas, só isso. Então o que ele está perguntando? Em qual ordenada? Será que o raio que ele está querendo vai atingir o espelho na ordenada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? A gente vai ver isso através da construção, utilizando uma régua. Como que eu sei que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Porque aqui ele está falando que cada quadradinho mede 1. Tá? Então o que ele quer que aconteça? Ele quer que o raio de luz parta da minha fonte pontual A, reflita no espelho e vá para o ponto P. Não adianta ficar tentando e ver qual é o melhor raio. Tem um jeito exato de se fazer isso. Qual o jeito que é esse? Então olha só. Vai ter um raio de luz que vai sair do ponto A, vai atingir o espelho e vai refletir para o ponto P. Quando esse raio de luz reflete para o ponto P, ele reflete numa direção privilegiada, numa direção certa. Que direção é essa? Na direção em que está a imagem do ponto A. Vou mostrar depois de pronto para vocês que isso faz sentido. Então o que a gente faz? A gente pega o ponto A, que é o nosso objeto, localiza a imagem dele aqui no lado virtual, a gente chama essa imagem de A', e aí a gente com a régua tenta traçar uma reta que vá do ponto P até o ponto A. Eu vou tentar traçar essa reta utilizando aqui uma ferramenta para ficar mais fácil. Então olha só, a reta que eu falo tem que sair do ponto P e atingir o ponto A, exatamente, essa reta aí. O que essa reta mostra para a gente? Essa reta ela dá exatamente a direção do raio refletido. Ó. O raio refletido, o raio de luz, ele vai sair do objeto A, vai em direção ao espelho e reflete para o ponto P, certo? Mas por que acontece isso? Como que eu sei isso? Pensa assim, se ele quer que saia de A e vá para o ponto P, é como se aqui no ponto P eu tivesse um observador esperando o raio de luz chegar. Então, esse observador no ponto P, apesar de ele não ter falado que tem um observador, é como se tivesse, porque ele está dizendo assim, ó, que o raio sai de A e atinge o ponto P. Se ele atinge o ponto P, é como se aqui eu tivesse alguém olhando para esse raio, né? Então, esse observador no ponto P, ele não olha para o objeto A, ele olha para a imagem de A. Por isso que essa linha reta ajuda bastante a descobrir o ponto exato onde o raio de luz vai atingir. Então, qual é o caminho da luz? Sai de A, atinge o espelho nesse ponto, reflete em direção ao ponto P. Esse ponto onde o raio atinge o espelho, ele tem ordenada de que número, né? Qual é o valor da ordenada? Se aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Então, ordenada 2, alternativa C. Último exercício dessa nossa videoaula. Maria
localizado no ponto M, observa a imagem de Joana, que está em J, através de um espelho plano vertical E fixo numa parede. O esquema indica as dimensões do ambiente e a largura do espelho. Maria vai se locomover em um só sentido, paralelamente ao espelho. Qual a maior distância que Maria pode percorrer sem perder a imagem de Joana? Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. A Maria está observando a imagem de Joana. Cuidado, Maria não está olhando para o objeto Joana, está olhando para a imagem de Joana. Então, isso é o que ele fala no início. Ó. Observa a imagem de Joana, que está em J, através de um espelho plano E fixo numa parede. Então, onde que está a imagem de Joana? Simétrica, não é? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aqui, na verdade, falta um pouquinho de quadriculado. A gente pode imaginar que está mais ou menos por aqui. A imagem de Joana, ok? Aí, o que ele vai fazer? Maria vai se locomover num só sentido, paralelamente ao espelho. Paralelo ao espelho quer dizer vertical. O espelho está vertical, então Maria ou ela vai para cima ou Maria vai para baixo, certo? Qual a maior distância que ela pode percorrer sem perder a imagem de Joana? Então, o que está acontecendo aqui? No ponto onde a Maria está, ela consegue olhar para a imagem de Joana, numa boa. Mas se ela for muito para cima ou muito para baixo, a Maria, né, ela pode andar em dois sentidos. Ó. Ela pode andar para cima e ela pode andar aqui para baixo. Se ela for muito para cima ou muito para baixo, ela pode perder Joana. Joana pode sair do campo visual de Maria. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar aqui trabalhar com o campo visual da Maria. A gente vai colocar a Maria do lado virtual, que é onde estaria a imagem dela, e a gente vai traçar aqui, o campo visual de Maria. Tá? A gente vai discutir um pouco o exercício em cima desse campo visual aí. Então, Maria, se ela olhar através da borda de cima, a gente tem essa reta. Se ela olhar através da borda de baixo, ela tem essa reta aqui. Então, aqui, ó, em qualquer lugar dentro dessa região aqui, eu tenho o campo visual da Maria. Tudo que está aqui dentro, Maria consegue ver através do espelho. Se a Maria for muito para cima ou muito para baixo, né, ela pode perder a Joana de vista, ok? Então, o que a gente vai tentar fazer? Olha só, se Maria for andando para baixo, se Maria resolver andar para baixo, né, o campo visual dela vai andar junto, ok? Então, essa bolinha do lado direito vai descendo e o campo visual vai se alterando. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ver o máximo deslocamento que a Maria pode ter para não perder a Joana de vista. Então, é assim. Olha o que eu vou fazer. Com o auxílio da régua, a gente vai traçar essa reta que passa por esse extremo. Por quê? Se eu sei que Maria está andando para cima ou para baixo, caso ela desça, quando ela chegar aqui embaixo, nesse ponto, ela vai estar num dos limites para enxergar a Joana. Olha só, vou mostrar isso com outra cor. Digamos que Maria então resolva descer. Maria desceu até esse ponto aqui embaixo, até esse ponto azul. Quando ela desce até esse ponto azul, a gente vai traçar nesse ponto, supondo que a Maria veio para esse ponto, a gente vai traçar o campo visual dela. Nesse ponto aqui de baixo, o campo visual da Maria, passando por uma das extremidades, está aqui, passando pela outra, está aqui. Por que eu fiz isso? Quando ela vem até esse ponto, é o ponto máximo que ela ainda consegue, descendo, né? Indo para baixo, é o ponto máximo que ela consegue descer, ainda vendo a Joana. A Joana está no limite, está caindo ainda dentro, mas quase fora do campo visual. Nesse caso, a Maria andou quanto? Ela desceu 1, 2, 3, 4,
5 quadradinhos, certo? Então, no máximo, ela pode descer aqui para baixo 5 quadradinhos, sem perder a imagem da Joana. Se ela descer um pouquinho mais, né, essa reta azul aqui já vai ficar um pouco mais inclinada para cima e Joana cai fora do campo visual. Eu posso fazer isso na parte de cima também. Vou fazer o mesmo raciocínio se Maria subir, porque eu não sei se a Maria sobe ou desce. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a Joana com uma das extremidades. Agora eu sei que a Maria só vai poder andar até aqui em cima, porque se ela for lá para cima, no caso de fazer o campo visual da Maria, aqui seria um dos limites também. Mas nesse caso, dá para ver nitidamente que a Maria andou um pouco mais de 2 quadrados. Então ela não andou tanto assim. Como a pergunta é a maior distância que ela pode percorrer sem perder a imagem, então é o caso para baixo mesmo, né? Que é aquele outro caso que eu mostrei, que a gente estava vendo. Esse caso aqui, ó. Então, para cima também tem uma região onde ela não vai ver, mas como ele perguntou a maior distância, então o que ele está querendo saber é quando ela vai para baixo. Quantos quadradinhos Maria pode descer sem perder a imagem de Joana? Acabei de mostrar. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Mais do que isso já não dá. Por que mais do que isso já não dá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu vou apagar isso que está aqui. Vou fazer o campo visual dela se ela andasse um pouquinho mais do que 5 quadradinhos. Então, ó, Maria estaria aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e um pouquinho mais. Agora eu vou fazer o campo visual. Olha como a Joana já cai fora. Viu só? Então tem que ser naquele lugar que eu mostrei anteriormente, aqui. Esses 5 quadradinhos equivalem a que distância? Bom, cada 2 quadradinhos é 1 metro. Então, ó, 2 quadradinhos, 1 metro. Quer dizer que cada quadradinho é meio metro, certo? São 5 quadradinhos. 5 quadradinhos vezes meio metro cada um significa 2 metros e meio, a máxima distância que Maria pode andar sem perder a imagem de Joana, ok? Tentem refazer esse exercício passo a passo, que eu sei que vocês conseguem. Até a próxima videoaula.